de luz, nasce do amor. E o mecanismo é tão bem feito que Deus não precisa escrever num livro qualquer, como diziam os nossos antepassados. Tendo a boa intuição, porque é escrito, mas é escrito em nós mesmos. É escrito no nosso perispírito. É escrito no nosso corpo espiritual. Uma pessoa pode esconder na sua aparência física, a sua verdadeira natureza, mas no plano espiritual ela não pode. Ela não pode esconder daqueles que lhe são superiores quem ela realmente é. E mesmo no plano espiritual nós vemos que é preciso ter olhos de ver, né? Aquela moça que chega nas portas de nosso lar, chorosa, né, como uma vítima, incompreendida, pede para entrar, né, que abram-lhe as portas. E André Luiz se compadece, ou seja, ele teria ido abrir se fosse só ele. Mas o benfeitor, o amigo que está com ele, diz: preste bem atenção, né, e lhe dá uma ajuda para que ele possa ver. E ele vê os pontos escuros no perispírito dela. Era uma profissional do aborto, André. Né? Ela não se arrependeu ainda do que fez. E ela começa a gritar, a xingar, porque se sente injustiçada. Né? Não havia chegado para ela ainda o arrependimento, a conscientização dos próprios erros. Ela estava vivendo a consequência sem consciência. Então, isso é muito importante, porque nós precisamos entender que as consequências virão. E muitas vezes nós vamos ser o cachorro deitado, né, na tábua com prego. As consequências chegam, nós estamos sofrendo, mas não tomamos consciência o suficiente para nos mexermos e resolvermos o problema. Então, quando chega a consciência, quando chega o arrependimento, quando a culpa se apresenta e nós nos arrependemos, né, e temos o desejo de corrigir e de melhorar, neste momento, nós estamos no processo de crescimento, de aprendizado. Mas muitas vezes nós embarcamos na culpa que leva ao remorso, que é completamente improdutivo e pode nos prender no sofrimento por muito tempo. Muitas vezes não aceitamos o sofrimento como consequência dos nossos atos, porque não tomamos ainda consciência da gravidade dos crimes que cometemos. Então, vamos vendo, meus irmãos, que é um processo muito complexo. É uma matemática divina. É algo de uma grande beleza. Né? Não dá sequer para imaginar como Deus contabiliza tudo isso num sistema de forças, né, que é próprio a cada um de nós, que ao mesmo tempo nos coloca todos em ação. É algo que só uma mente, que é a inteligência suprema do universo, pode ter o controle. Muitas vezes as pessoas, né, nos perguntam: "Mas como explicar tal coisa? Como explicar tal coisa?" É justamente aí que muitas vezes o mecanismo, né, está nas mãos de Deus e nós não temos sequer capacidade de imaginar. Às vezes temos, né, já contamos aqui a história do rapaz que estava na frente da danceteria, né, e que se comunica mais tarde pelo Chico. E ele, alguém, né, dá 2 tiros para o ar e aleatoriamente, e uma das balas vem se alojar no coração desse moço. Era um jovem bom, trabalhador, né, aí na flor da idade, e acaba morto, né, desencarna por uma estupidez de uma bala perdida. Como muitas tragédias que acontecem todos os dias no mundo. E ele, no entanto, tem o privilégio, né, sua família tem o privilégio de receber uma mensagem de Chico Xavier, né, psicografada por Chico Xavier.
E o rapaz consola a família, consola os pais e explica, né, ele diz: "Eu sou", lembra aquele bisavô que ficou na Itália, né, que morreu muito jovem, porque se suicidou com um tiro no coração? Pois é, sou eu, né, então aquela bala estava destinada ao meu coração. E aí nós vamos falar: "Ah, então precisava que alguém fizesse aquilo, ah, precisava que", não, não precisava nada, meus irmãos, é um mecanismo magnético, né, quando tem um polo, né, de karma que precisa ser resolvido, ele vai atraindo as forças em volta dele que vão vir, né, resolver aquela questão. Por isso que nós podemos, às vezes, mudar o karma quando mudamos essa energia. Né, uma pessoa que tem um karma qualquer e começa a trabalhar no bem, a se esforçar, a fazer a caridade, bom, ele poderia ter o karma A, B ou C, mas ele muda aquilo, porque ele muda a energia. Mesmo que ainda esteja muito forte nele aquele passado, né, no perispírito ainda esteja a ferida do ato do passado, exigindo reparação, mas como o apóstolo nos ensina, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Deus nos dá sempre a opção de resolver pelo esforço, pelo trabalho, pelo amor, pelo devotamento. Então, não é que nós precisemos que alguém faça o mal, nós procuramos magneticamente aquilo, a situação que nos dará aquilo que precisamos. Muitas pessoas que morreram, por exemplo, no incêndio do Joelma, contam, né, que amanheceram naquele dia e sentiram que não deviam ir trabalhar. Simplesmente sentiram. "Ah, hoje eu vou tirar um dia de folga". Então, outros que iam tomar um avião, né, decidem na última hora que não vão. E outros que: "Bom, eu vou acho que a semana que vem", "Não, eu vou hoje".